Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, Romanos capítulo 5 fala de uma revelação, né? Que é um argumento muito forte para a justiça própria. Né? Resumindo, Romanos 5. Sobre a graça de Deus, fala sobre a justificação e faz a comparação da ofensa de Adão e da obediência e salvação de Jesus. Né? Jesus chamado de segundo Adão. Eu já vi um argumento que tenta fazer com que Deus seja injusto. Né? A pessoa fala assim, por que eu nasci com o pecado original se eu não pequei? Todos nascem com o pecado original. Por isso que lá em final de Mateus, né, fala quem crê e for batizado será salvo. No final dos evangelhos, né? Grande comissão. Aí ele fala, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. O ser humano nasce com o pecado original, condenado. Então ele precisa do Salvador, Jesus Cristo. E aí quando ele reconhece a salvação de Jesus Cristo, ele crê, confessa com a boca e crê com o coração, ele recebe o novo nascimento, o espírito dele nasce de novo. Então o seu espírito é nascido de novo. E por ser nascido de novo, você tem ainda uma carnalidade, uma alma que precisa ser lapidada, moldada. Né? E você tem o corpo físico que tem os hormônios. Então, dentro dessa esfera, Deus te deu. Você tem, né? Corpo físico, onde vai ter hormônios, emoções. Você vai ter sua mente, sua alma, onde está a personalidade e razão. Né? Seu pensamento, sua maneira de pensar. E o espírito nascido de novo, ele tem uma consciência espiritual. Lá em 1 Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. Só que isso aí está em você. Aí você está vivendo sua vida, se relacionando, olhando pessoas, vendo situações, vendo a unção de Deus, vendo tudo. Aí, como que você lida com cada situação? Então, por exemplo, quando você está na igreja adorando, você usa a consciência espiritual. Você louva a Deus. Fecha os olhos, louva, até sente a unção. Tem uma consciência espiritual. Mas aí quando você está lá com seu dinheiro, você gasta errado, você usa sua razão ou emoção. Usa uma emoção e gasta o dinheiro errado. Esse dinheiro era para pagar a conta, mas eu peguei e usei. Então você usou a emoção e a tua razão fala que foi errado. Mas sua consciência espiritual, ela tinha um caminho para o seu dinheiro. A prioridade é pagar isso. Ou então Deus pode te dar uma palavra rema, oferta esse dinheiro. Essa é sua comunhão com Deus, né? Então, ou seja, existe a emoção, a razão e a consciência espiritual. A consciência espiritual é o lugar da fé, onde você tem a atitude de fé, onde você faz coisas às vezes que o ser humano não faria, a razão não permitiria, né? Não dá certo, mas você faz. Hoje as pessoas têm poucos atos de fé, porque eles andam na razão e na emoção.
Então, se você tem tempo de vida de oração, meditação, jejum, você começa a ficar mais consciente espiritualmente. Então, você obedece mais o seu espírito, mais a palavra de Deus. E assim vai. Então, lá em Romanos, fala da grande injustiça. A pessoa fala assim: se Adão errou, por que eu vou pagar pelo que Adão errou? Né? Mas, se você, o irmão Petro sempre fala também esse exemplo. Adão é como se fosse o piloto de um avião. O piloto errou, cometeu um erro, todo mundo morreu. Tá lá 100 passageiros no avião, o piloto cometeu um erro, morre todos os 100. Então é como se fosse a humanidade o grande avião, dentro de um grande avião, e Adão era o piloto. E ele errou. Vamos partir da premissa, de que foi uma grande injustiça. Mas é injusto. É injusto. Adão pecou, por que eu colho? Por que eu estou condenado ao inferno? Às vezes isso é até conversa de ateu, pessoa que não quer se aproximar das coisas de Deus, ou então é revoltado com Deus por alguma coisa. Ele pega esse argumento: não, se Adão pecou, por que eu estou culpado? Por que eu tenho que pagar por isso? É injusto. Tá bom, vamos dizer que seja injusto. Mas aconteceu algo. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele acertou. Adão errou, Jesus acertou. E lá em Romanos 5 fala assim: se pela ofensa de um todos morreram, pela obediência de um só, ou seja, só Adão errou, todos pecaram. Só Jesus acertou e todos receberam salvação. Aí agora eu que te pergunto: isso é justo? É justo uma pessoa fazer o vestibular? Sou da época do vestibular, tá? Nem sei como é que tá. Uma pessoa faz vestibular e 200 alunos entram para a faculdade sem fazer a prova. Seria justo? Não. Só Jesus acertou. Só o Senhor Jesus obedeceu da maneira que deveria obedecer. Foi obediente até a morte. Sujeitou-se à vontade de Deus. Totalmente. Como no Getsemane mostra. Jesus suando sangue para suportar o peso da obediência. Para continuar na trajetória que Deus tinha preparado para salvar o ser humano. Somente o Senhor Jesus acertou. E você vem e colhe o acerto de Jesus. Então, meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque você tem que parar com sua meia justiça. É como se você pegasse a justiça, vamos dizer assim, e avaliasse ela e visse como algo em meio justiça. Mas você não vê o outro lado. Talvez você vê que Adão errou e você foi prejudicado, mas Jesus acertou e você foi premiado. Só ele acertou, você não acertou. Você não mereceu, mas ainda assim se estende a você, se estende a nós. A salvação, a graça, o poder, o acesso às coisas de Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Por isso que o mesmo trecho diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não há bem nenhum em nós, mas nós herdamos a graça de Deus. Então, a justiça própria, ela sempre quer ter uma interpretação. Quer ter uma interpretação do que o ser humano própria, da atitude, de quem ele é e tudo mais. Então ele sempre quer ter uma interpretação própria. E isso que impede. Eu falei numa interpretação própria no quesito da salvação, mas muitas vezes vamos falar de coisas específicas. A pessoa ela está lá, ela quer
que Deus atue em sua família, abençoe seu lar. Mas ela tem uma justiça própria de como se portar no casamento. Ela tem uma justiça própria de como lidar com os filhos. O que é justiça própria? Pensamento próprio. Ela não crê na forma de Deus. Até o pensador falou sobre isso. Ela não crê na maneira de Deus. Ela não crê na forma de Deus. De como vencer, de como lidar, de como se comportar. Tem justiça própria, ela vai trabalhar, por exemplo. Ela não se sujeita à palavra de Deus. Ela aceita a maneira dela de trabalhar. Se precisar contar uma mentirinha, conta. Se precisar fazer uma coisinha ilícita, precisar burlar um imposto, vamos burlar. Entendeu? Então ela tem uma maneira dela de interpretar a Bíblia, de interpretar a vida, de interpretar as coisas. Tem alguns que se tornam até críticos, né? Critica a igreja, critica o pregador, critica o pastor, critica o irmão que guarda a palavra. Porque ela tem um jeito dela de lidar com aquilo. Né? Então, até uma brincadeira, mas algo que aconteceu, né, esses dias. Até se o irmão estiver ouvindo aí a gente, ó, um joinha para você. A gente estava trabalhando numa reforma numa das igrejas. E aí, né, quem entende aí de serviço de pedreiro vai entender. A gente monta a caixaria, né, do muro para encher de concreto. E às vezes fica uns vãozinhos ali que o concreto quer escapar. Aí o que a gente faz? Pega o saco de cimento vazio, né, depois que já liberou, deixa ele de molho. Aí se o concreto vaza por ali, a gente coloca ali nos vãozinhos o saco de cimento molhado e empurra ali, né, com a colher, com uma chave de fenda e tal, aí fecha aquele vãozinho ali e manda o concreto, né? Então, é uma forma ali, né, daquela situação. Aí a gente estava lá trabalhando, aí tinha um irmão que ele foi, tipo, as primeiras vezes ajudar. Então, ele não tem muita familiaridade com o serviço, né, de pedreiro e tal. Ele sabe fazer, mas ele não tem, né, muito costume, trabalha em outro ramo, né? E aí a gente tava mexendo a massa, eu tava lá, eu fiquei na parte do andaime para encher, né, jogar o concreto dentro da coluna. Aí um dos obreiros lá, né, falou para ele assim: pega o saco de cimento vazio e deixa de molho no balde com água. Aí esse irmão que não entendeu para que era aquilo, falou assim: mas para que fazer isso? Foi até engraçado na hora. Tá? Para que fazer isso? Né? Tipo assim, tô aqui batendo massa, você quer que eu pare para encher um balde de água e colocar saco de cimento vazio? Né? Se eu não explicasse antes, tem muita gente que ia falar também. Por que eu tô falando? Por que isso? Aí o irmão, por que fazer isso? Né? Aí a gente começou a rir, né? Falou, não, irmão, só faz, depois a gente explica, você vai ver por que a gente vai fazer. Tipo, só faz, né? Porque, claro, ele não teve culpa, ele não está familiarizado, né, com o serviço, né? Mas você vê que ele usou um pouquinho da justiça própria dele. Pra quê? Por que isso? O que está acontecendo? Onde já se viu isso? Nós estamos aqui batendo massa, levantando concreto, fazendo força no sol quente, na cabeça. O cara quer... Pra que isso? Pra que isso? Né? Então é uma justiça própria, uma crítica que a gente faz.